A paz do Senhor, sejam mais uma vez bem-vindos ao Cine TV Jerusalém, o canal de informação e notícias do Evangelho. Convosco Fernando Capang, e vamos estar aqui a acompanhar um pequeno estudo acerca da Igreja Católica e vários aspectos que são ensinados nesta mesma seita. Gostaria que toda a gente que pode acompanhar neste momento esse estudo realmente faça uma análise das Escrituras Sagradas, porque é exatamente isto que nós vamos fazer. Não basta simplesmente rejeitar, reprovar esse estudo. Faça uma análise segundo a palavra de Deus e posteriormente chegar-se a uma conclusão. Vamos então a este estudo. Purgatório. Segundo a Igreja Católica, o purgatório é o local onde vão os mortos para serem purificados e posteriormente irem para os céus. A Bíblia reprova claramente esta declaração, esta definição e este lugar, porque a Bíblia não fala em momento nenhum acerca deste lugar. Temos vários versículos bíblicos para reprovar, tal como Daniel 12:2, que diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros, porém, para a vergonha e desprezo eterno. Lucas 16:19, que fala sobre a parábola do homem rico e Lázaro. Mateus 13, versículo 30, que fala sobre a parábola do joio e do trigo, que diz que o joio irá ser queimado e o trigo será recolhido para o seu senhor, neste caso para os seus. Esta comparação. Hebreus 7:29, que diz que o homem está destinado a morrer uma vez e depois vem o juízo. Como se não bastasse, nós temos no livro de Mateus 19, versículos 16 a 22, que fala sobre a história do mancebo de qualidade. Tendo em conta a definição que se aprende na Igreja Católica, não é? Podíamos dizer que o mancebo de qualidade seria merecedor de ir pelo menos para os céus, ou pelo menos ir para o purgatório, se é que existisse esse lugar. Realmente, porque ele diz que cumpre desde pequeno, não é? Os mandamentos, mas Jesus lhe pediu uma coisa que ele rejeitou, que automaticamente deu-se conta que ele tinha como prioritário a sua riqueza. E realmente são muitas passagens. Temos ainda 1 de Pedro 4, versículo 18, diz: e se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? E muitas das vezes usa-se como um subterfúgio dizer que aquelas pessoas que não cometeram pecados graves, essas vão lá para o purgatório e posteriormente irão para os céus. Errado. Nós temos ainda aqui uma passagem no livro de 2 de Samuel 12, versículo 19 a 23, diz o seguinte: Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Pelo que perguntou a seus servos: morreu a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes e, entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa e pediu que comer, e lhe deram, e ele comeu. Então os seus servos lhe disseram: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que a criança morreu, te lavaste e comeste. Respondeu ele: quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Todavia, agora que é morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Nós temos visto constantemente nos catecismos católicos rezas feitas em detrimento das almas que supostamente estão no purgatório. E nós vemos aqui uma declaração muito importante de Davi a dizer: por que razão jejuarei, por que razão orarei por alguém que já morreu? Não existe oração nenhuma a ser feita por alguém que já morreu e não existe purgatório nenhum. Segunda, vamos a isso. Por que os padres não podem ter mulheres? Segundo algumas citações de católicos, dizem para que possam, não é, se empenhar muito mais na obra do Senhor. Como exemplo, tiram Paulo. Vamos aí, 1 de Timóteo 4, versículo 1 a 3. Diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e
ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Eu creio que esse versículo está muito bem claro, proibindo o casamento. Nem precisa falar que a igreja tem feito isso. Vamos a outros versículos. 1 de Timóteo 3, versículo 2, diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aqui diz, convém que o bispo, em outras palavras, pastor, aqueles que ensinam, seja marido de uma mulher. Logo, esse subterfúgio de que não deve ter mulher para se ocupar muito mais da obra de Deus, isto é uma análise errada. Mesmo baseando-se em Paulo, Paulo fez uma escolha pessoal. E perdão, o facto de ele ter feito essa escolha pessoal não quer dizer que ele obrigou os outros a ficarem como ele é, não ter mulher. É sugestão que por vezes ele podia dar. Vocês podem, se quiserem, ficar como eu, mas isto não é uma regra, até porque Deus diz que é bom que o homem tenha sua mulher. Vamos aí, 1 de Coríntios 9, versículo 5 diz: não temos nós, são palavras de Paulo, direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Quer dizer que os demais apóstolos tinham mulher, e Paulo tinha direito de ter, se ele quisesse, mas porém ele decidiu não ter. E como se não bastasse, nós temos visto como consequência disso são os escândalos que tem havido na Igreja Católica de padres pedófilos e por aí vai. Realmente é uma grande heresia. Vamos a seguir. Por que se batizam as crianças? Temos que ter em conta que o batismo é um sinônimo de arrependimento. Basta ler aí por que razão João Batista batizava. Mas só que nós vemos que na Igreja Católica é muito comum o batismo de crianças. Mas nós temos que ter em conta que uma criança nem tem pecado, nem tem consciência do bem e do mal. Mateus 18:3 diz: e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 19:14. Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Estas duas passagens estão claras de que as crianças são inocentes e, morrendo uma criança, vai diretamente para os céus. Vamos para a próxima. É lícito rezar pelos mortos? As rezas, orações, eu diria rezas pelos mortos, será que isso é lícito? Eu acho que algum tempo atrás, acho que na segunda pergunta eu já respondi quanto a isto, que não é lícito rezar por alguém que já morreu, porque quando alguém morre, a sua escolha já foi feita, não há mais nada a ser feito. E como prova é a passagem da qual nós já lemos, 2 de Samuel 12, versículos 19 a 23, no qual Davi tinha perdido uma criança. E após ele perder a criança, ele deixou de jejuar, porque antes ele jejuou e orou muito para que a criança não morresse, e ele foi muito criticado pelas pessoas, a dizer: por que razão você agora come e bebes depois da criança ter morrido? E ele disse: o que é que eu posso fazer mais? Não há mais nada a ser feito, porque a criança já morreu mesmo. Logo, pelos mortos não se pode fazer mais absolutamente nada. Cada um de nós toma a sua decisão, cada um de nós faz a sua escolha, independentemente das muitas orações que foram feitas por nós, que forem feitas por nós após a nossa morte. Nada poderá mudar, porque cada um de nós deve tomar a sua própria decisão. A pergunta a seguir: será que Maria intercede por nós? É a nossa intercessora, como por vezes se diz? Tal como diz uma reza: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deixa eu dizer uma coisa: Maria, neste momento, ela está morta. Vamos dizer morta fisicamente, mas vamos dizer que ela está no descanso, à espera do momento em que vai receber o seu galardão, porque nós conhecemos por intermédio da Bíblia que Maria foi uma boa mulher. Mas vejamos o que a Bíblia diz. Romanos 8, versículo 26 diz o seguinte: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém.
mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No versículo 27 diz: e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Versículo 34 de Romanos 8 diz: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mais uma passagem, 1 de Timóteo 2, versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aí não tem Maria, não tem Papa, não tem nada, mas falando especificamente de Maria, Maria não é intercessora, não é mediadora, porque na Bíblia nós não encontramos nenhuma parte que fala sobre Maria como sendo mediadora, mas simplesmente, tal como nas passagens que nós lemos, aí diz, 1 de Timóteo 2,5, diz que só há um mediador, um apenas, não fala de dois, um apenas entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ainda continuando nesta senda de Maria, gostaria de saber, será que Maria responde a orações? Já que muitas pessoas fazem orações ou rezas, como se diz na católica, ao mesmo tempo, logo, para Maria responder às orações, ela tinha que ser, primeiramente, omnipresente, porque as pessoas que fazem as rezas, orações, estão em diferentes locais, tinha que ser omnipotente, para que tenha poder, para que pudesse ter poder para realizar todos os nossos pedidos, e também tinha que ser omnisciente para saber realmente as nossas reais intenções. Nós sabemos que essas três características, omnipresença, omnisciência e omnipotência, pertencem somente a Deus. Maria não é uma deusa, só que a Igreja Católica endeusa a Maria, e dizem que nós não adoramos, adoram sim. Então nós vemos que Maria não possui nenhuma dessas três características. Logo, alguém que não possua nenhuma dessas três características não pode estar capaz para receber orações, porque não vai fazer absolutamente nada. A seguir, por que razão Maria é chamada de virgem se ela teve outros filhos para além de Jesus? Vejamos, a Bíblia diz, Mateus 13, versículo 55, algumas pessoas perguntaram: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Muitas das vezes a Igreja Católica usa este versículo e dizem que são irmãos espirituais. Mas tem Gálatas 1,19 que diz o seguinte: mas não vi a nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Como nós lemos aí, um dos irmãos descritos aí é Tiago, e no livro de Gálatas 1,19 diz que não vi nenhum outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor. Então, se eram irmãos espirituais, ele podia fazer menção disto, não é, a qualquer uma outra pessoa. Por que razão ele põe essa referência de irmão do Senhor? Porque era irmão biológico, podemos assim dizer, porque era filho de Maria. E realmente todas as pessoas naquele tempo, aqueles que estavam na mesma fé, são chamados de irmãos realmente. Logo, não havia necessidade de propriamente ser feita aqui uma descrição específica de Tiago, dizer irmão do Senhor como se fosse o único. Se é que todos eles eram irmãos, então diria simplesmente a Tiago. Mas a questão fala irmão do Senhor não no sentido espiritual, mas no sentido físico, por ter sido filho de Maria, falando de Tiago. Continuando, será que o padre pode perdoar pecados? Então por que razão quando confessamos a ele, ele declara: os teus pecados estão perdoados? Vejamos, quem pode realmente perdoar os pecados? Mateus 9, de 1 a 6 diz: e entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Então vejamos, esta declaração de Jesus suscitou uma grande contenda. Muita gente dizia que Jesus blasfemou, tal como diz nos versículos posteriores. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema.
Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois, qual é mais fácil? Dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aqui está muito claro, realmente, esta questão de eles estarem perplexos pelo fato daquilo que Jesus disse, até certo ponto é normal, porque eles viam simplesmente Jesus como um homem normal e igual a eles. Eles não sabiam da natureza divina de Jesus, certo? Como homem, ninguém pode perdoar pecados. Jesus veio como homem, mas não quer dizer que ele perdeu totalmente a sua natureza divina. Ele continuava a ser o Deus eterno, mesmo vivendo na terra como o homem. E aí diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Então não me venha o padre dizer que os teus pecados são perdoados e devo orar 50 Ave Marias e sei lá quantos Pai Nossos e sei lá mais quantas Aves Marias, porque realmente é um grande engano e não encontramos respaldo na palavra de Deus. A pergunta a seguir é acerca da canonização, que consiste em tornar santo alguém que morreu. É por isso que há o Santo Antônio, há o São José, são tantos que alguns me fogem em mente neste momento. Mas a pergunta é: por que razão são considerados santos só após a morte? Porque realmente, segundo a Igreja Católica, os santos são aqueles que morreram. Mas diz no livro de Levítico 11:44, diz: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo e não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra. Levítico 20, versículo 7 diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. 1 de Pedro 1, versículo 15 diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. E como nós vemos aqui, nós devemos ser santos. Santo é todo aquele que se aparta do pecado, que vive em conformidade aos mandamentos de Deus. Não é simplesmente aquelas pessoas que morreram. Aliás, após a morte não pode ser declarado santo. Santo é aquele que está em vida, que vive na pureza. Santidade, em outras palavras, é pureza. Então não me diga: alguém viveu durante a terra e não era santo, quando morreu passa a ser santo. É exatamente errado. Pergunta a seguir: será que Pedro foi o primeiro Papa? Como dizem que Pedro foi Papa. Mas nós lemos em Mateus 8, versículo 14, que diz: e Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Logicamente, se Pedro tinha uma sogra, é porque tinha uma mulher. Não podemos ter sogra sem ter mulher. Então, Pedro tinha uma sogra. Por que razão, então? Se Pedro, se realmente foi o primeiro Papa, ele teve mulher e os demais não podem ter mulheres. Então, há realmente aqui uma quebra. E mais uma coisa. No tempo de Pedro, nós sabemos que Pedro foi muito perseguido pelo fato de pregar a palavra. Paulo, Pedro e por aí vai. Foi muito perseguido. E realmente Roma naquele tempo perseguia não simplesmente os escribas, mas Roma foi realmente um dos impérios que perseguiu muito aqueles que pregavam a palavra de Deus. Logo, se a Igreja Católica é proveniente de Roma, como é possível que perseguia os apóstolos? Vamos dizer que Pedro foi perseguido ou perseguiu? Pedro não vinha de Roma. Pedro, logo, não foi católico. E tira-se a possibilidade dele ser o primeiro Papa. É impossível, é um erro. A seguir, é lícito repetir orações? Nós lemos aqui no livro de Mateus 6, versículo 7, diz: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Nós vemos que, como na católica, a repetição de orações, a única oração que Jesus deixou é simplesmente o Pai Nosso. Mas demais, Santa Maria, Ave Maria e por aí adiante, e um montão de rezas ao Anjo da Guarda e por aí adiante, meras repetições. E eu pergunto, será que Deus ouve?
Deus ouve uma oração espontânea e sincera. Uma oração repetida não pode realmente expressar aquilo que você está sentindo no momento. A oração deve ser espontânea e não deve ser repetitiva. Vamos à próxima. O termo missa e rezar não aparecem na Bíblia. E por que razão a Igreja Católica usa? Porque nós encontramos na Bíblia simplesmente a falar sobre oração e culto. Romanos 9, versículo 4 diz: os quais são israelitas, de quem é a adoção e a glória e os pactos e a promulgação da lei e o culto e as promessas. Nós encontramos aí palavra culto e em tantas outras passagens encontramos. E quanto à oração, Mateus 17, 21, mas esta casta de demônios não se expulsa senão a força de oração e de jejum. Nós encontramos as palavras simplesmente oração e culto. Missa e reza são palavras antibíblicas. Então busque bastante o sentido dessas palavras para ver se realmente vão de acordo com aquilo que a Bíblia diz, as rezas e as missas. A seguir, por que razão a Igreja Católica matou muita gente que não queria aceitar a fé católica? O que dizer, em outras palavras, da Inquisição? Pesquise aí pela internet, busque nos livros e você vai encontrar sobre a Inquisição. A Igreja Católica matou muita gente. E realmente, se é uma igreja de Deus, acham que realmente devia matar pessoas, ainda que as pessoas contradizessem aquilo que eles dissessem, ainda que eles tivessem a dizer a verdade? Jesus, ele não foi aceito por muita gente, mas nem por isso ele matou. Quem quer crer, que creia. Quem não quiser, que não creia. Mas a condenação, quem vai dar realmente é Deus. Nós não podemos fazer justiças por nós mesmos. E a Bíblia já fala sobre a Igreja Católica, ainda que não diretamente, mas nós sabemos que fala sobre a Igreja Católica. Tenha cuidado. Apocalipse 16, versículo 6 diz: porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhe tens dado sangue a beber, eles o merecem. Porque derramaram o sangue de santos e de profetas. Está a falar sobre a Igreja Católica, que na Inquisição matou muita gente e realmente eram mortes terríveis. No livro de Apocalipse 17, versículo 6, diz o seguinte: e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Os mártires de Jesus está a se referir aos apóstolos, está a se referir a todos os irmãos que aceitaram verdadeiramente a fé em Cristo, e a Igreja Católica matou porque eles não rejeitaram a fé em Cristo Jesus. Se pesquisares, vais ver que muitos morreram sendo lançados em locais onde haviam leões, foram mortos de diferentes maneiras, alguns foram crucificados, como é o caso de Pedro, e muitas mortes terríveis a Igreja Católica causou. E realmente a Bíblia já fala sobre a Igreja Católica. No mesmo livro de Apocalipse 17, no versículo 7, diz o seguinte: e ao anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, porque João não estava a entender de que mulher se trata. E nós sabemos na Bíblia, quando fala de mulher, está a se retratar a igreja. É por isso que no livro de Mateus 25 fala sobre a parábola das mulheres, das virgens loucas e das virgens prudentes, porque a igreja é comparada com uma mulher. Mas quando a Bíblia fala sobre prostituta, está a se referir a uma falsa igreja. Continuando a leitura, eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. No versículo 8, a besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta que era e já não é e que tornará a vir. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Como já disse, a mulher se refere à igreja. E aqui está a falar sobre 7 montes.
sobre as quais a igreja está. As 7 cabeças simbolizam ou são os 7 montes sobre qual a mulher que simboliza a igreja está. No versículo 15 diz: e disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Deixa eu dizer uma coisa, a igreja católica é uma das igrejas mais propagadas, para não dizer mesmo que é a igreja mais propagada em todo o mundo. Logo, a Bíblia aqui diz, são povos e multidões e nações e línguas sobre qual está a mulher, em outras palavras, a prostituta, porque é uma falsa igreja. Está a falar claramente da igreja católica. Se quiser mais prova, aqui diz, no versículo 9, tal como lemos, as 7 cabeças são os 7 montes. E nós sabemos que a central da católica é propriamente Roma. E Roma está fundada sobre 7 montes realmente. Se investigares, vais poder saber que Roma está fundada sobre 7 montes, os quais são Capitólio, Quirinale, Viminale, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino. São os 7 montes sobre o qual Roma está fundamentada. Isto está mais claro do que... Não podia estar mais claro do que isso. Realmente não há muito segredo aqui para nós descobrirmos que aqui se trata, a prostituta da qual fala é exatamente a igreja católica. Realmente a Bíblia pode falar sobre prostituta muitas outras igrejas que não são verdadeiras, mas nesse caso específico para falar principalmente da igreja católica, que está fundamentada sobre 7 montes. A seguir, se o Papa realmente é servo de Deus, por que razão o seu título resulta em 666? Tal como a Bíblia diz no livro de Apocalipse 18, versículo 13, que diz o seguinte, vou ver aqui rapidamente. No capítulo 18, versículo 13, 18, diz o seguinte: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem e o seu número é 666. 666. Existe um título que os papas levam, que é Vicarius Filii Dei, que quer dizer representante do Filho de Deus. Em outras palavras, representante de Jesus. Fazendo os cálculos, nós vemos que dá exatamente 666. Damos claramente conta de que este é um título profano. E como resultado dá 666. Não me digam que é coincidência, porque não é coincidência nenhuma. A seguir, a quem se deve orar? Será que é bíblico orar aos anjos, aos santos? Eu pergunto, se os santos são pessoas que viveram, como a igreja católica diz, Santo André, São José e por aí adiante, é bíblico nós orarmos para essas pessoas ou rezarmos, como a igreja católica diz, a essas pessoas? Se são homens como nós, como é que nós podemos orar a essas pessoas? Eles não podem receber orações, muito menos os anjos, porque mesmo João, quando ele recebeu a revelação, ele admirou-se a ponto de que ele se tinha prostrado perante um anjo. Imagina, o anjo o repreendeu porque ele se tinha prostrado a um anjo. E o anjo disse, não, tu não te deves prostrar a mim. Deves prostrar-se simplesmente ao Deus eterno. Então imagina, o que o anjo te diria de verdade, se for um anjo de verdade, se ele soubesse que tu estás a prestar culto a ele, rezar para ele. Os anjos não podem responder orações. Os anjos não têm superpoderes. Logo, não é bíblico orar aos anjos. Vejamos, Colossenses 2:18 diz: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretextos de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. A Bíblia aqui diz carnal compreensão e diz cultos aos anjos. É realmente um grande engano, porque há variadíssimos catecismos da Igreja Católica no qual há rezas dirigidas para os anjos, rezas dirigidas para os santos, e que realmente é uma grande idolatria e profanação. Realmente esses são simplesmente alguns tópicos que
que nós encontramos na Igreja Católica, mas são variadíssimos tópicos que nós podíamos retratar aqui, mas simplesmente são esses de uma maneira resumida que nós tratamos aqui. Eu podia ainda falar sobre o crisma, a primeira comunhão, o terço, as novenas, etc. São todos estes enganos e muitos outros enganos que a Igreja Católica tem posto sobre a mente das pessoas. E como a Bíblia diz, Apocalipse 18, versículo 4, ouvi outra voz do céu a dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então a Bíblia aqui está muito clara: sai dela, povo meu. Meu querido irmão, você que ouviu realmente esse pequeno estudo, faça uma coisa: analise conforme as Escrituras. Analise segundo as Escrituras se realmente o ensinamento que você recebe da Igreja Católica é um ensinamento bíblico. A Igreja Católica, durante muito tempo, é só investigar pela história, a Igreja Católica celebrava a missa numa linguagem que não era a linguagem comum do povo, e o povo não entendia, mas ainda assim ia para as missas, mesmo sem entender absolutamente nada. Mas era exatamente isso que a Igreja Católica fazia. Já dá para ver o grande fanatismo que há por parte das pessoas que vão para a Igreja Católica. E como se não bastasse, nas missas da Igreja Católica não é comum o uso de Bíblia. Tu sabes muito bem que os católicos não têm por hábito o uso da Bíblia. E tendo em conta isso, o povo é muito mais enganado. A Bíblia diz, São João 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu despeço-me aqui, Fernando Capangue, do Cine TV Jerusalém. Faça uma coisa, compartilhe, dá um gostei, faça qualquer coisa para que esta mensagem chegue a mais e mais pessoas. Entre em contato conosco, mande mensagens, comentários e por aí vai, para que este trabalho vá avante. Que Deus abençoe, continue a orar por nós, você que já tem orado, e se não tens orado, por favor, ore por nós, para que Deus nos dê ainda forças de trabalhar enquanto nós estivermos aqui na terra. Que Deus abençoe e até a próxima.